Antes de alguém virar milionário na bolsa, qual é o primeiro sinal que aparece na vida dele? Não é o carro novo, não é a viagem, não é uma ação que dispara em poucos dias, não é aquela conversa empolgada no almoço de domingo, quando todo mundo fala de investimento como se tivesse descoberto um segredo. O sinal vem antes. Ele aparece quieto, quase sem testemunha. Por fora, a vida da pessoa pode continuar igual. O mesmo carro na garagem, a mesma roupa simples, a mesma ida ao mercado olhando o preço. Só que por dentro, uma troca já aconteceu. Até o final deste vídeo, você vai entender os 4 sinais que aparecem antes da construção de patrimônio na bolsa. E fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Você vai perceber que o sinal principal não está no mercado, não está na cotação, não está no gerente do banco, está no jeito como você começa a tratar o próprio dinheiro. Eu digo isso com cuidado, porque talvez você tenha trabalhado a vida inteira, criado filhos, pagado contas, honrado compromissos e feito o que diziam que era certo. Talvez você tenha sido responsável por décadas, mas ainda olhe para o patrimônio e sinta uma pergunta atravessada. Por que eu não entrei no jogo de verdade? Essa pergunta dói. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo, não tinha herança, padrinho, porta aberta. Eu aprendi olhando. Abaixado no chão, via homens que gastavam para parecer importantes e homens que pareciam comuns, mas compravam pedaços de empresas em silêncio. Naquele tempo eu não sabia dar nome a isso, só percebia uma diferença. Uns recebiam dinheiro e corriam para mostrar. Outros recebiam dinheiro e colocavam para trabalhar. Uns queriam aplauso, outros queriam fluxo de caixa. Uns se preocupavam com o que o vizinho via, outros se preocupavam com o que a empresa produzia. Anos depois, entendi. Antes de aparecer o patrimônio, aparece uma disciplina quase invisível. É isso que quase ninguém enxerga. O novo milionário não nasce no dia em que a conta mostra 1 milhão. Ele nasce no dia em que para de tratar dinheiro como sobra e começa a tratar dinheiro como funcionário. Um funcionário pequeno no começo, tímido, quase sem força. Mas todo mês ele recebe uma tarefa: trazer mais dinheiro de volta. Guarda essa imagem porque ela volta no final. O problema é que o brasileiro foi treinado a procurar o sinal errado. Foi treinado a confundir barulho com riqueza. Se a ação subiu muito, parece oportunidade. Se o gerente oferece crédito, parece prestígio. Se cabe na parcela, parece conquista. Se todo mundo comenta no grupo da família, parece que chegou a hora. Mas patrimônio raramente começa no barulho. Patrimônio começa quando você muda a pergunta. Antes da gente entrar nos sinais, preciso tocar num ponto que impede muita gente de chegar na fase dos dividendos. A pessoa quer ver renda caindo na conta, quer comprar boas empresas, quer sentir que o dinheiro está trabalhando por ela. Só que no fim do mês, parte desse dinheiro já foi embora antes mesmo de virar investimento. O dinheiro que hoje vira juro do banco é o mesmo que amanhã poderia virar dividendo seu. Primeiro a gente tapa o furo. Foi por isso que organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem está cansado de ver a fatura, o rotativo ou a financeira engolindo justamente o valor que poderia começar a formar renda. O mecanismo é simples: quitar na ordem certa, atacando primeiro a dívida mais cara, porque é ali que o estrago cresce mais rápido. A Cláudia, de 49 anos, vivia no pagamento mínimo do cartão. Achava que não sobrava nada, até fazer o raio-x das dívidas e encontrar pequenos vazamentos que pareciam inofensivos. Cortou o que não fazia sentido, direcionou para o rotativo e, em poucos meses, saiu daquele ciclo de pagar e continuar devendo. Dentro do Não Seja Refém dos Bancos, você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado.
O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu e volta aqui, porque agora nós vamos entender por que tanta gente entra na bolsa e mesmo assim não constrói patrimônio. Veja como o sistema funciona. Ele não precisa te impedir de investir. Ele só precisa te ensinar a investir do jeito errado. Ele te ensina a olhar a cotação a cada 5 minutos, mas não te ensina a olhar o lucro da empresa. Ensina a comemorar limite no cartão, mas não a calcular quanto de juros esse limite carrega. Ensina a perguntar se a parcela cabe, mas não se aquela compra está roubando o futuro. Ele mostra promoção, crédito, aplicativo bonito, notícia urgente, recomendação da moda, mas quase nunca mostra a pergunta que muda tudo. Esse dinheiro está comprando um ativo ou só está pagando a sensação de hoje? A diferença parece pequena, não é. Dados públicos da B3 mostram que o número de pessoas físicas na Bolsa saiu de menos de 1 milhão em 2018 para mais de 5 milhões nos anos seguintes. Isso é importante, é uma evolução. O brasileiro começou a olhar mais para investimento. Mas entrar na Bolsa não é a mesma coisa que entender a Bolsa. Abrir conta em corretora não é a mesma coisa que virar dono. Comprar uma ação não é a mesma coisa que construir patrimônio. Muita gente entrou pela porta do barulho. E quem entra pela porta do barulho costuma sair pela porta do medo. Conheci a história de um comerciante de 57 anos. Homem trabalhador, acordava cedo, sabia comprar mercadoria, negociar com fornecedor, tratar cliente pelo nome. Na vida real, era disciplinado. No negócio dele, não comprava estoque só porque alguém falou. Olhava giro, margem, prazo, necessidade. Mas, quando foi para a Bolsa, esqueceu tudo isso. Comprou ações porque o assunto virou moda no grupo da família. Um cunhado comentou, um amigo mandou um vídeo. O preço já tinha subido bastante, mas parecia que ainda ia subir mais. Ele colocou dinheiro com ansiedade, não com critério. Meses depois veio uma queda. Abriu o aplicativo, viu vermelho, sentiu um aperto no peito e vendeu. Saiu machucado. Depois me disse, Bolsa não é para mim, mas veja a injustiça dessa conclusão. Ele não perdeu porque era burro, não perdeu porque Bolsa não presta, perdeu porque entrou num jogo de patrimônio com cabeça de aposta. No comércio dele, sabia que mercadoria boa comprada cara demais podia dar prejuízo. Na Bolsa, achou que preço subindo era prova de qualidade. Essa é a armadilha. O problema não é você ter perdido a grande oportunidade. O problema é, talvez, ter passado anos procurando a grande oportunidade no lugar errado. Você procurou o foguete quando deveria procurar a fábrica, procurou a dica quando deveria procurar o caixa, procurou a pressa quando deveria procurar permanência. E aqui começa o primeiro sinal. Antes de alguém construir patrimônio de verdade na Bolsa, a pergunta muda. A pessoa para de perguntar quanto essa ação vai subir e começa a perguntar, essa empresa ganha dinheiro de verdade? Parece simples, mas essa troca separa dois mundos. Quando você pergunta quanto vai subir, coloca sua paz na mão de uma tela. A cotação sobe, você se sente inteligente. A cotação cai, você se sente enganado. Acorda rico de manhã e pobre à tarde, mesmo sem nada ter mudado no negócio da empresa. Isso não é investimento. Isso é uma montanha-russa emocional dentro do seu bolso. Quando você pergunta se a empresa ganha dinheiro de verdade, começa a olhar outra coisa. Ela vende algo necessário? Tem clientes recorrentes? Consegue gerar caixa? Tem dívida administrável? Distribui parte do resultado sem destruir o próprio futuro? O negócio é compreensível ou depende de uma promessa bonita demais? Não precisa complicar. Pense num banco sólido que ganha dinheiro intermediando crédito, serviços e relacionamento com milhões de clientes. Pense numa empresa de energia, com contratos, concessões e demanda constante.
porque a luz precisa chegar na casa das pessoas. Pense em saneamento, seguros, infraestrutura, setores que fazem parte da vida cotidiana. Não estou mandando comprar nada aqui. Estou ensinando o olhar. O investidor que constrói patrimônio não olha a ação como bilhete. Ele olha como pedaço de uma máquina de receita. E essa mudança traz um efeito silencioso. A ansiedade diminui. Não desaparece, porque ninguém é de ferro, mas diminui. Você não fica refém de cada boato. Não precisa adivinhar o humor do mercado amanhã cedo. Começa a se perguntar se gostaria de ser sócio daquele negócio por anos. E, se a resposta for sim, o tempo deixa de ser inimigo e começa a trabalhar ao seu lado. Esse é o primeiro sinal. A pergunta muda, mas fica comigo, porque o segundo sinal é onde muita gente se engana. Ele envolve dividendos, e dividendos podem ser uma escola maravilhosa ou uma armadilha elegante, dependendo de como você olha. O segundo sinal aparece quando o dividendo vira termômetro, não isca. Tem gente que descobre dividendos e se encanta. É natural. Você compra uma ação, passa um tempo e de repente cai um dinheiro na conta. Pouco no começo, às vezes o suficiente para pagar um café, uma conta pequena, uma parte do mercado. Mas aquilo tem um significado psicológico enorme. Pela primeira vez, não é você trabalhando pelo dinheiro. É o dinheiro trazendo um retorno. E isso educa o comportamento. Quando um dividendo cai, mesmo pequeno, ele ensina uma verdade que o consumo tenta esconder. Dinheiro pode voltar. Dinheiro bem alocado pode produzir. Dinheiro pode sair da posição de servo do desejo imediato e virar empregado do futuro. Só que existe um perigo. O iniciante vê uma empresa pagando um dividendo muito alto e pensa: achei o caminho. Quanto maior, melhor. Aí compra uma companhia só porque o número parece bonito, sem entender se aquele pagamento veio de lucro recorrente, venda de ativo, evento extraordinário, endividamento ou de uma situação que talvez não se repita. Dividendo bom não é o mais vistoso, é o mais sustentável. É como uma árvore no quintal. Se ela dá fruto todo ano porque a raiz é forte, você cuida dela. Se alguém pendurou frutas no galho só para tirar fotografia, aquilo não alimenta ninguém por muito tempo. No mercado, acontece algo parecido. O dividendo precisa nascer de lucro, de caixa, de um negócio que respira. Se a empresa paga hoje, destruindo a capacidade de ganhar amanhã, aquilo não é renda, é ilusão com recibo. Por isso, o segundo sinal não é sair caçando o maior pagamento. É começar a usar o dividendo como termômetro da qualidade do negócio e da sua própria paciência. Uma empresa que distribui parte do lucro ao longo dos anos ensina você a pensar em renda. Ensina que o jogo não é só vender mais caro para alguém depois. O jogo também pode ser acumular participação em negócios que repartem resultado com o sócio. E quando você reinveste esses dividendos, acontece uma coisa que parece lenta demais no começo, mas poderosa no tempo: uma bola de neve. No primeiro ano, quase não impressiona. No segundo, ainda parece pequeno. No terceiro, você percebe que aquele dinheiro que voltou comprou mais um pedaço, que gerou mais um pouco, que comprou mais outro pedaço. É um gotejo, mas gotejo constante, enche balde quando o balde não está furado. Lembra da promessa do começo? Eu disse que você entenderia 4 sinais antes da construção de patrimônio. O primeiro é a mudança da pergunta. O segundo é este: o dividendo deixa de ser isca para emoção e passa a ser termômetro de renda, qualidade e permanência. E aqui entra uma divisão que talvez incomode. Existem 2 tipos de pessoa diante do primeiro dividendo. A primeira olha aquele valor pequeno e diz: isso não serve para nada. Gasta, desanima, volta a procurar uma tacada maior. A segunda olha o mesmo valor e diz: ainda é pouco, mas é a prova de que o dinheiro começou a obedecer outro comando. Essa pessoa reinveste, acompanha, aprende, repete.
A diferença entre as duas não aparece no mês seguinte, aparece nos anos. E eu sei que, para quem tem 45, 50, 60 anos, falar em anos pode gerar um aperto. Você talvez pense, eu não tenho tanto tempo quanto um jovem de 20. É verdade, mas cuidado com a conclusão errada. O fato de você não ter tempo infinito não significa que deve correr para o risco máximo. Significa que precisa parar de desperdiçar tempo com o jogo errado. Dinheiro perdido machuca. Tempo perdido não volta. O terceiro sinal nasce exatamente nesse ponto. A queda assusta menos. Não estou dizendo que queda fica agradável. Ninguém gosta de abrir o extrato e ver patrimônio menor. Ninguém sorri porque o mercado caiu, mas o investidor que está mudando por dentro começa a reagir de outro jeito. Antes, queda era humilhação. Parecia que alguém tinha provado que ele não entendia nada. Depois, queda vira pergunta. A empresa piorou ou o preço apenas caiu? Essa pergunta vale ouro. O iniciante confunde preço com verdade. Se subiu, acha que estava certo. Se caiu, acha que estava errado. O acumulador aprende que o mercado é uma feira emocional. Tem dia em que todo mundo quer comprar tomate caro. Tem dia em que ninguém quer olhar para a banca. Mas o tomate não muda de qualidade a cada grito do feirante. Na bolsa, a cotação grita. O negócio, muitas vezes, sussurra. Se uma boa empresa cai porque o mercado inteiro está assustado, mas o lucro continua, a dívida está controlada, a demanda permanece, a administração segue séria, talvez você não esteja diante de uma tragédia, talvez esteja diante de preço melhor. E é aqui que entra uma expressão que muita gente complica: margem de segurança. Margem de segurança é comprar uma nota de R$ 1 por menos de R$ 1. É pagar 70 centavos por algo que, com critério e paciência, vale mais. Na vida comum, você entende isso. Se encontra um produto bom, necessário, com desconto real, você não fica ofendido. Você avalia. Se faz sentido, compra. Na bolsa, muita gente faz o contrário. Quando o preço cai, foge. Quando sobe, corre atrás. Por quê? Porque não sabia o que estava comprando. Quem sabe o que está comprando não fica imune ao medo, mas tem onde se apoiar. A tese vira corrimão, a análise vira chão, a empresa deixa de ser um número piscando e vira um negócio com clientes, receita, custo, lucro, dívida e plano. A queda ainda incomoda, mas não comanda. Esse é um sinal discreto dos futuros acumuladores. Eles param de entregar a decisão para o susto. Eu vi isso muitas vezes. Gente simples, sem pose, que juntava aos poucos. Não falava bonito, não usava a palavra difícil. Mas tinha uma coisa: quando comprava, sabia por que comprava. Quando caía, revisava. Se a tese tinha quebrado, vendia com humildade. Se a tese seguia de pé, aproveitava com calma. Isso é muito diferente de teimosia. Teimosia é ficar porque não quer admitir erro. Convicção é ficar porque os fatos ainda sustentam a decisão. Essa diferença protege patrimônio e protege também a sua dignidade, porque não há nada mais cansativo do que viver financeiramente como alguém que sempre chega atrasado. Entra quando todo mundo já ganhou, sai quando todo mundo já assustou, compra caro por esperança, vende barato por medo, depois conclui que o mercado é cassino quando na verdade entrou nele sem método. Não faça isso com a sua história. Se você trabalhou décadas, acordou cedo, sustentou casa, pagou escola, remédio, mercado, aluguel, prestação, você não merece tratar seu dinheiro como palpite de fim de semana. Você merece dar a ele um método. E esse método passa pelo quarto sinal, talvez o mais difícil de todos, porque não acontece dentro da bolsa. Acontece na garagem, no shopping, na conversa com amigos, no impulso de trocar algo que ainda funciona, na vontade legítima de se recompensar depois de tantos anos de esforço. O quarto sinal é quando o padrão de vida para de engolir o futuro. Preste atenção nessa frase. Antes dos novos milionários aparecerem, muitos aceitaram parecer comuns por mais tempo.
Isso não é romantizar sofrimento. Ninguém precisa viver mal para investir. Ninguém precisa passar vontade de tudo. Ninguém precisa transformar dinheiro em prisão. Mas existe uma diferença enorme entre conforto e encenação. Conforto melhora a sua vida. Encenação melhora até a opinião dos outros por alguns minutos. E essa opinião cobra caro. Você troca de carro antes da hora porque acha que merece. E talvez mereça mesmo. Compra um celular melhor porque trabalhou para isso. E trabalhou. Faz uma viagem parcelada porque a vida passa. E passa. O problema não está em uma compra isolada. O problema está quando cada aumento de renda vira aumento automático de despesa. O salário sobe, a parcela sobe junto. O bônus entra, a fatura cresce. A vida melhora por fora, mas a liberdade não aumenta por dentro. É uma esteira. Você corre mais e continua no mesmo lugar. Aqui aparece uma vergonha silenciosa que ninguém precisa jogar na sua cara, porque você mesmo sente quando olha o extrato. Você sabe quando comprou algo para usar e quando comprou algo para provar. Sabe quando aquela troca era necessidade e quando era ansiedade vestida de recompensa. Eu não falo isso para acusar. Falo porque já vi muita família boa perder décadas nesse mecanismo. O sistema adora esse comportamento. Ele não te chama de imprudente, chama de cliente especial. Não diz que você está financiando o próprio cansaço. Diz que você tem crédito pré-aprovado. Não diz que sua aposentadoria está sendo adiada. Diz que a parcela cabe. Esse é o ladrão educado. Ele sorri, chama pelo seu nome e vai levando um pedaço do futuro por mês. Imagine uma decisão concreta. Você mantém o carro por mais 3 anos. Ele ainda funciona. Não é o mais bonito da rua, mas cumpre o papel. A diferença que iria para uma prestação maior começa a comprar ações de boas empresas, fundos imobiliários bem analisados, ativos que podem gerar renda. No primeiro mês, parece pouco. No sexto, ainda parece modesto. Em alguns anos, aquela decisão que ninguém aplaudiu começa a pagar uma parte da sua liberdade. Ninguém vê o patrimônio nascendo, mas ele está nascendo. É por isso que o sinal antes da riqueza parece quase invisível. Ele não dá foto bonita, não impressiona o vizinho, não vira assunto animado no churrasco. Pelo contrário, às vezes as pessoas até acham que você está parado. O carro é o mesmo. A casa não ostenta, a roupa não grita, só que uma parte da sua renda, que antes sumia em status, agora compra participação em negócios produtivos. Esse é o ponto em que a identidade muda. Você deixa de ser apenas consumidor da sua renda e começa a ser dono de ativos. Você não abandona a vida, você reorganiza a prioridade. A pergunta deixa de ser: o que eu consigo comprar com essa sobra? E passa a ser: que funcionário financeiro eu consigo contratar com esse dinheiro? Esse funcionário pode ser pequeno. Pode começar com R$50, R$100, R$200. Não despreze o início. O problema de muita gente é desprezar o pequeno e, por isso, nunca chegar ao grande. A bola de neve não começa grande, ela começa com um punhado que aceita rolar. E se hoje o seu dinheiro ainda está escorrendo em juro, vale olhar o material do primeiro comentário fixado, porque fechar esse furo pode ser o primeiro passo para transformar dinheiro pago ao banco em dinheiro trabalhando para você. Depois volte para esta ideia. Cada real que deixa de servir ao juro pode começar a servir à sua liberdade. Agora eu quero juntar os 4 sinais, porque separados eles ensinam. Juntos, eles revelam a pessoa que está surgindo. Primeiro, a pergunta muda. Você para de perguntar apenas quanto vai subir e começa a perguntar se a empresa ganha dinheiro de verdade. Segundo, o dividendo vira termômetro. Você não corre atrás de número bonito, busca renda sustentável, lucro recorrente, caixa que faça sentido. Terceiro, a queda assusta menos. Você aprende a diferenciar preço caindo de tese quebrada.
Quarto, o padrão de vida para de engolir o futuro. Você aceita parecer comum por mais tempo para se tornar livre por mais tempo. Percebe o desenho? Nenhum desses sinais depende de acertar a próxima ação da moda. Nenhum depende de informação privilegiada. Nenhum depende de nascer rico. Eles dependem de uma troca de postura. E é por isso que muita gente não percebe. Porque todo mundo quer ver o momento em que o patrimônio aparece. Poucos respeitam o momento em que a mentalidade muda. Existe uma cena que sempre me marcou. Um homem simples, já perto dos 60, me disse que tinha vergonha de começar tarde. Achava que investir depois dos 50 era admitir atraso. Eu disse a ele: atraso maior é continuar mais 10 anos repetindo o que já te machucou. Começar tarde não é vergonha. Vergonha seria perceber o caminho e fingir que não viu. Ele começou pequeno, parou de procurar atacada, escolheu estudar negócios que entendia. Quitou dívida cara, separou uma parte todo mês antes de gastar, reinvestiu dividendos, não virou manchete, ninguém chamou de gênio, mas alguns anos depois tinha uma coisa que antes não tinha: direção. E direção, para quem passou anos girando em círculo, é um patrimônio imenso. Talvez você esteja nessa fase, talvez ainda não tenha muito acumulado, talvez tenha começado e parado. Talvez tenha comprado errado no passado e carregue a frase: bolsa não é para mim. Cuidado com essa frase. Às vezes ela não é prudência. Às vezes é só uma cicatriz tentando mandar no futuro. Bolsa não é para todo tipo de comportamento. Mas pode ser para quem aceita aprender. Bolsa não combina com desespero, com vaidade, com dinheiro que vai faltar amanhã, com dívida cara crescendo do outro lado, mas combina com método, paciência, estudo e visão de dono. Essa é a virada. Riqueza não começa quando a conta mostra 1 milhão. Riqueza começa quando você deixa de se comportar como consumidor de renda e passa a se comportar como dono de ativos. Antes disso, você pode até ganhar bem, mas o dinheiro entra e sai como água em piso inclinado. Depois disso, mesmo uma quantia menor começa a ter destino. E destino muda tudo. Você que fez tudo certo talvez só tenha obedecido às regras de quem queria ver você pagando, financiando e esperando a aprovação do banco. Trabalhar, pagar conta e manter o nome limpo são virtudes, mas não bastam se todo o seu esforço termina alimentando o lucro dos outros, enquanto você fica apenas com o cansaço. Não é sobre ficar rico para aparecer, é sobre nunca mais depender apenas do seu corpo trabalhando para pagar a vida inteira. É sobre fazer o dinheiro trabalhar em silêncio. O primeiro sinal de riqueza é quando o seu dinheiro para de pedir permissão e começa a trabalhar em silêncio. Essa é a frase que fecha aquele loop do começo. O sinal que aparece antes dos novos milionários não é uma notícia, não é uma cotação, não é uma recomendação escondida. É a troca de identidade. Você muda a pergunta, muda o foco, muda a relação com dividendos, muda a reação às quedas e muda o padrão de vida que antes engolia o futuro. Foi isso que eu prometi no início: mostrar os 4 sinais e revelar por que o principal deles não está no mercado. Está em você. Você não precisa adivinhar a próxima ação campeã. Precisa montar um método para reconhecer boas empresas, acumular com paciência, reinvestir renda e proteger seu tempo. Não precisa provar nada para o vizinho. Precisa construir algo que, quando ninguém estiver olhando, continue trabalhando por você. E se hoje o primeiro passo for sair das dívidas caras, o link do Não Seja Refém dos Bancos está no primeiro comentário fixado, com o caminho para fazer o raio-x, negociar melhor e seguir um plano de 12 meses.